Olá, está entrando no ar o Opinião Regional. Toda sexta-feira a gente tem esse encontro aqui, né, para tratar de diversos assuntos relacionados aí à nossa região. A gente fala de política, a gente fala de vários assuntos que implicam na sociedade de uma forma geral, de toda a região, com convidados de Patos, né, de cidades vizinhas. Hoje a gente fala de política, a gente fala com o prefeito José Eustáquio, que está aqui conosco, nos visitando. Veio aqui ao nosso Opinião Regional nesse feriado de Natal. Prefeito, boa noite, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Odair, boa noite, telespectadores da NTV. É um prazer estar voltando aqui à Opinião Regional, aliás, a última Opinião Regional do ano, né? Exatamente. E a última Opinião Regional na minha condição de prefeito de Patos, né? Porque a semana que vem nós já estaremos fazendo a transmissão do cargo, então é a última Opinião Regional que eu participo como prefeito de Patos. Prefeito, faltando, reta finalíssima, né? Faltando 5 dias aí, não calculando os úteis 3, né? Para esse fim do seu governo. Quando chega um momento como esse, o gestor ele faz uma análise crítica do que fez, ele agradece pelo que conseguiu, ou fica aquela sensação de que eu queria ter mais tempo para fazer mais coisa? Como é que é isso na cabeça de quem está deixando a gestão do município como Patos de Minas, que é um polo regional? Olha, realmente a gente fica pensando isso, né? Aí eu podia ter feito mais coisa, podia ter beneficiado mais essa região, mais aquela outra região, né? Mas a gente sai nesse momento com tranquilidade, com a cabeça erguida, na certeza do dever cumprido, porque quando nós assumimos a Prefeitura de Patos em 2017, não havia sequer orçamento aprovado para 2017, ou seja, nós tivemos que fazer uma reunião de última hora para poder elaborar um orçamento e a Câmara Municipal aprovar esse orçamento para que a gente pudesse, então, desenvolver o nosso trabalho. Pra você ter ideia, nós não tínhamos condição de comprar nenhuma caixa de fósforo, porque não existia nenhum orçamento, né? E tinha uma dívida muito grande também. Aí nós criamos uma comissão lá com alguns secretários e o vice-prefeito Paulo Mota para negociar com os credores. Eu participei também das negociações, né? Nós estabelecemos lá um valor mensal que a gente podia pagar de prestação, em torno de R$500 mil por mês, e dividimos essa dívida em 18 meses, né? Inclusive, um dos credores que estava negociando com a rede bancária para fazer o desconto desses documentos que nós estávamos entregando, esse ofício que a gente estava entregando, era uma carta compromisso, ele levou lá a diretoria do banco, da Cicobi, esteve lá comigo, o senhor não vai atrasar não, porque se o senhor for atrasar, nós não podemos fazer isso aqui. Eu falei, não, vamos pagar absolutamente em dia. E conseguimos pagar as 18 parcelas absolutamente em dia, não atrasamos nenhuma. E depois começamos aí a ter condição de fazer alguma coisa para a cidade. A dificuldade era grande, pensando na situação econômica enfrentada pela Prefeitura e o município, né? Sim, você assume uma prefeitura normalmente no dia 1º de janeiro, é um período chuvoso, é um período onde a cidade está totalmente destruída, porque o nosso asfalto de Patos ele é muito antigo, ele é muito velho. Então, no período chuvoso, ele se destrói totalmente. Buracos para todo lado. As estradas rurais ruins, porque também em função do período chuvoso. Dívida, né? Então, nós tivemos esse início de governo aí, muita dificuldade para deslanchar. Ainda enfrentamos aí alguns problemas sérios também, né? O governo do estado deixou de fazer o repasse do ICMS e das outras verbas de PVA e tudo que tinha que repassar para nós. Para você ter uma ideia, nós estamos deixando agora para o prefeito Luiz Eduardo Falcão 23 prestações de 320 e poucos mil reais para que ele receba mensalmente, todo dia 30, de parte dessa dívida que o Estado ficou nos devendo. E ainda existe uma dívida com relação à saúde em torno de 30 milhões de reais que o Estado não nos repassou. Então tudo isso vem nos prejudicando, enfrentamos aí aquela greve dos caminhoneiros também, que foi uma coisa violenta, que trouxe muito prejuízo para os municípios todos do país, né? Era uma greve, não culpa os caminhoneiros não, era uma greve que eles fizeram, sensata, mas prejudicou a receita dos municípios, né? E agora, nesse último ano de governo aí, o problema mundial que surgiu aí da coronavírus, né? Foi um problema que nos deixou em situação difícil, porque ninguém no mundo estava preparado para combater essa doença, né? Então, os municípios de Mineiros, no Patos, por exemplo, nós não tínhamos aí uma quantidade de UTI necessárias para o tratamento das pessoas. E a gente via a cada dia uma pessoa adoecendo. Hoje nós temos aí praticamente 100 pessoas que já faleceram aqui em Patos, né? E se não tivéssemos arrumado um atendimento da forma que nós arrumamos no Hospital Regional, no Hospital de Campanha, tinham morrido bastante mais pessoas que isso, né?
Então a gente fica teve todos esses transtornos aí durante o governo, mas saímos agora nesse momento, fazendo um balanço aí, saímos de cabeça erguida, com tranquilidade. Eu estou sendo, todo lugar que eu vou, as pessoas estão me recebendo muito bem, estão elogiando o trabalho que nós fizemos. Então isso é muito importante. Prefeito, neste momento também, a gente falou dessa autocrítica, de falar dessa questão do que eu acertei, do que eu errei. O que o Zé Eustáquio não faria se pudesse voltar em algum ponto dessa sua gestão? Porque críticas, elas surgem para qualquer gestor, né? Onde você acha que você errou, que não poderia ter feito daquela maneira e que faria diferente numa outra gestão? Não, eu mudo um pouco a sua pergunta, Daír. Eu me coloco assim, tem coisas que eu gostaria de fazer e não fiz. Não foi possível. Não foi possível. Por exemplo, nós sabemos que ali na altura da rua São Geraldo, ali no bairro Caramuru, aquela região ali, o trânsito é terrível. Então nós precisamos duplicar, terminar a Avenida Angra dos Reis para facilitar aquele trânsito ali. E nós estamos deixando de fazer aquilo, não consegui fazer. E são só questão de 300 metros só de pista dupla que a gente teria que fazer ali, né? Nós sabemos das necessidades de melhorar as estradas rurais também, mas tinha aquela dificuldade de cascalho e tudo. Então, o que nós conseguimos fazer durante esse período, nós fizemos e o fizemos assim, pensando no desenvolvimento da cidade. Eu vou fazer um intervalo bem rapidamente. Estou aqui conversando com o José Eustáquio, o prefeito de Patos de Minas, que está terminando o governo dele. E a gente está aqui fazendo um balanço e falando desses 4 anos de governo dele e também das perspectivas para o futuro. Depois do intervalo, eu quero saber dele como é que fica. Deixa a política, se afasta, chega, não quer mais, já cumpriu sua parte ou ele tem outras pretensões? Vamos fazer um intervalo e eu volto já. Nós estamos de volta com a Opinião Regional hoje com o prefeito José Eustáquio, que já está ali, quase pegando a faixa e passando, né? Já está quase ali entregando o cargo. Prefeito, como é que fica a política na sua vida? Porque aí a gente sabe, né, que o gestor foi vice-prefeito, agora gestor. Chega de política ou o Zé Eustáquio está de olho aí em um futuro governo, uma futura candidatura? Como é que fica isso agora? O senhor já almeja essa situação? Olha, Daír, isso aí depende de muita conversa, muita negociação, né? A nossa região, não só Patos, a nossa região é uma região muito importante, a região do Alto Paranaíba, e eles temem falar noroeste, mas eu detesto isso. Patos é Alto Paranaíba, então a nossa região do Alto Paranaíba é uma região que no passado já teve uma representatividade muito boa. Nós tivemos na mesma legislatura, Patos tinha 3 deputados estaduais, doutor Eli Tarquínio, Elmir Nascimento, Bernardo Rubinger. E já tinha havido na legislatura anterior o Zé Maria Vaz Borges. Nós tínhamos José Mendonça de Moraes como deputado federal. Depois nós tínhamos também o Arlindo Porto como vice-governador e depois senador. E tínhamos o Antônio do Vale também, na época que o Arlindo foi eleito senador, o Antônio foi eleito deputado federal e depois teve mais um mandato, né? Hoje nós só temos a representatividade do doutor Eli Tarquínio na Assembleia Legislativa. Em Brasília nós não temos nenhum representante. E eu senti muito na carne isso nesses 4 anos de prefeito. Porque eu ia lá, tinha dia que eu batia em gabinete 20 deputados do Estado de Minas pedindo migalhas, pedindo 100 mil para um, 100 mil para outro, arruma um dinheiro para me recapear uma rua, arruma um dinheiro para a saúde. Então isso é muito difícil. E cada deputado federal tem uma verba de 15 milhões de reais esse ano, nesse exercício, para distribuir, para colocar no orçamento impositivo. Então, claro que o deputado vai puxar mais para a terra dele. Para nós vem umas migalhas, ainda vem, a gente fica satisfeito. Eu ficava satisfeito quando eu ia num gabinete, lá o Marcos Montes, lá um dia me ligou, falou, vou te dar uma moto niveladora. Ótimo, muito bom. O Carlos Mendes me ajudou também bastante. Então, a gente pegava ali o Zé Vitor, agora nessa fase final, nesses últimos 2 anos que ele foi eleito, o Zé Vitor ajudou também, então, mas não é um deputado da região. O Patos necessita de um deputado, uma representatividade na Câmara Federal e aumentar a nossa representatividade na Assembleia Legislativa. E não é Patos, eu falo Patos, mas é a região nossa, que é uma região importante aqui do Alto Paranaíba, que precisa de uma representatividade maior para o seu desenvolvimento. Vamos trabalhar, vamos conversar, vamos ver o que as lideranças políticas dessas cidades todas acham, e se
ou eu ou uma outra pessoa da cidade tem que ser o deputado aqui da nossa região. Para ter uma representatividade, né? Para ter uma representatividade e buscar verbas para nós. Ô, prefeito, por falar em representatividade e em posicionamento estratégico como é o Alto Paranaíba, como é que tem sido durante essa pandemia, né, esse ano de pandemia no seu governo, a participação do governo do estado para ajudar o município e também do governo federal, uma vez que muitos recursos chegaram a ser anunciados? Isso veio? Como é que tem sido isso? Olha, Odair, é lamentável o que eu vou dizer. O governo do estado não mandou um centavo para o combate à pandemia. Que é um absurdo, né? Ele nos cedeu, e a gente tem que reconhecer isso, através de um empenho do doutor Eli, nos cedeu 9 respiradores para equipar os leitos de CTI do hospital de campanha. Mas em dinheiro não veio absolutamente nada. Já o governo federal, pelo contrário, o governo federal tem uma lei 173, a lei federal 173, através dessa lei o governo federal mandou dinheiros para o estado, para os municípios. E nós, inclusive, vamos deixar cerca de um bom volume de dinheiro na saúde como um todo, deve ser em torno de 30 milhões de reais que nós vamos deixar para o prefeito eleito. Mas especificamente para o Covid, nós vamos deixar uma boa quantidade de dinheiro e até, recentemente, esse dinheiro teria que ser devolvido para o governo federal agora no final do ano, no final do mandato, do nosso mandato. Mas houve uma determinação já do governo federal, esse dinheiro poderá ser utilizado pelos novos gestores. Então a gente fica até um pouco mais tranquilo, porque o prefeito que vai tomar posse a semana que vem, a pandemia não acabou, está aí, né, batendo as portas de cada um e as pessoas brincando com a pandemia, né? Nós até temos que justificar por que nós estamos aqui sem máscara, para ficar melhor para as pessoas entenderem e tudo, mas nós temos que andar de máscara, temos que evitar aglomerações, temos que ter todos esses cuidados aí, lavar sempre as mãos, usar o álcool gel, porque a pandemia não acabou. Os hospitais particulares de Patos estão com CTI lotados. O hospital regional ficou fechado aí, sem atendimento a CTI de 1º de novembro até essa semana, onde agora foi reaberto. Nós estávamos só com o hospital de campanha, e teve dia que o hospital de campanha não tinha nenhuma vaga de leite de UTI. Então isso nos preocupava muito, porque nós não teríamos que atender, não é só Patos, nós temos que atender 33 cidades. Depois de um certo tempo para cá, houve uma estruturação em São Gotardo, houve uma estruturação em João Pinheiro, houve uma estruturação em Unaí, então pessoas dessas micro-regiões não estavam vindo para cá. Mas no início, todos esses 33 municípios estavam vindo para Patos, o que dificultava muito o tratamento das pessoas daqui de Patos. Só explicando para quem está em casa, nós estamos aqui a uma distância considerável, todos estávamos de máscara, temos álcool em gel aqui no estúdio, então a gente mantém essa distância aqui, estamos sem máscara, mas com todos os cuidados. Prefeito, nessa questão de já pensar no próximo gestor, e devido aí você ter ficado 4 anos e entender, saber quais são as dificuldades de Patos de Minas, quais são os maiores desafios enfrentados pelo gestor de Patos de Minas, pelo prefeito? Porque a gente ouve muita reclamação com relação à estrutura de ruas, das estradas rurais, escoamento de produção, de outros incentivos. Na sua experiência nesses 4 anos, o que o Falcão vai ter de maior dificuldade, uma vez que a partir já da semana que vem ele vira prefeito de Patos de Minas? Olha, Daí, tem várias dificuldades aqui, principalmente no setor de infraestrutura, né? Infelizmente, a maioria das cidades, e nós vimos isso ontem em Uberlândia, mais uma vez em Uberlândia, que é uma grande cidade, né, não tem a canalização de rede de água pluvial suficiente. Nós também não temos. Nós conseguimos fazer nesse mandato meu, terminar um serviço ali na região do Alto ali do Unipam, a rua Jaime Ramos, fizemos a rua Chavantes, fizemos a Marabá praticamente toda. O prefeito Zé Humberto havia feito uma rede de água pluvial da Marabá, da altura da Copatos até a Major Gotti. Nunca correu uma gota de água lá em 18 anos que o Zé Humberto fez essa rede lá, porque ela não teve sequência. Então, e não fez a abertura das bocas de lobo, porque não tinha para onde a água sair. Então, nós estamos concluindo esse serviço agora para dar uma sequência nessa canalização de água pluvial ali e acabar com aquela enchente daquela região. Mas nós sabemos que, por exemplo, a rua São Geraldo ontem estava alagada lá novamente, e outros pontos da cidade. E a Fátima Porto, eu costumo sempre brincar que a Fátima Porto, nós estamos mudando a enchente de lugar ao longo dos anos. A enchente dava ali na rua da Fátima Porto, esquina com o Teófilo Otoni, fizeram o taponto na Teófilo Otoni,
passou a enchente aqui para a esquina da Farnese Maciel, fizemos outra ponte na Farnese Maciel e passou agora para Piauí. Então ali na Piauí tem uma ponte lá, com uma ponte bastante estreita, a passagem de água ali é muito pequena. Eu pretendia ter feito aquilo ali, cheguei a fazer o processo, aliás, eu ia canalizar a Fátima Porto da Paranaíba até a Piauí, chegamos a fazer a licitação, mas o governo do estado não liberou o dinheiro. E quando resolver esse problema na esquina da Piauí, vai ter um problema na JK. Então, é um problema de infraestrutura. Ontem deu uma chuva mais forte, aí você viu a cidade toda fica alagada, fica complicada, né? E os asfaltos nossos, que conforme eu disse no início aqui, são muito antigos. Nós compramos uma usina de asfalto aí, móvel, estamos fazendo um reperfilamento asfalto, fizemos em 330 e poucas ruas na cidade, e recapeamos mais 40 e poucas ruas, fizemos a abertura de algumas ruas novas, mas ainda precisa de muito nessa área aqui. E um outro problema sério também é o problema do trânsito, né? Porque o trânsito, cidade nenhuma do país estava preparada para o aumento do volume de carros que estão nas ruas. Infraestrutura e mobilidade são os grandes desafios, então. Prefeito, nosso tempo praticamente esgotado, a gente com muito mais questões para poder abordar aqui, não dá mais tempo. Quero agradecer a sua presença, ter vindo aqui visitar e falar, né, deste momento de transição aí, nessa reta final do seu governo. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço e desejo aqui de público, né, ao prefeito que vai tomar posse semana que vem, Luiz Eduardo Falcão, que ele tenha um sucesso, que a cidade continue desenvolvendo, porque nós todos gostamos de Patos de Minas e queremos que Patos de Minas progrida e continue no seu progresso. Muito bem, olha, o Opinião Regional fica por aqui então, a gente volta semana que vem com mais um convidado muito especial. Semana que vem, que já vai ser ano que vem também, né? Um abraço a todos e até lá.